Aqui no Couto Pereira, o Internacional conquistou uma vitória fundamental para a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Ainda mais do que isso, uma vitória importantíssima e a terceira consecutiva em clássicos grenais. Com gol de Vitão, o Internacional subiu na tabela e distensionou de vez o seu ambiente aqui no gramado do Couto Pereira, em Curitiba. A gente traz todos os bastidores e detalhes que foram trazidos pelo técnico Eduardo Cudê na sua entrevista coletiva e também por Alan Patrick, que voltou do departamento médico e foi muito bem no Clássico Grenal. Além dele, Fernando, René também falaram. O técnico gremista Renato Portaluppi deu uma corneta, alfinetou o Internacional e já teve resposta do Departamento de Futebol Colorado e eu te trago os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e aqui, ó, direto do gramado do Couto Pereira, aqui em Curitiba, no Paraná, onde o Internacional venceu o Grêmio no Clássico Grenal 442 e subiu na tabela do Campeonato Brasileiro, e uma vitória fundamental para distensionar ainda mais o ambiente colorado. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Corre lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece, tá certo, rapaziada? Bom, uma vitória importantíssima do Internacional no Clássico Grenal 442 por 1-0, gol no segundo tempo do Vitão. Um jogo muito bom também do Internacional aqui em Curitiba, no Couto Pereira. E mais do que isso, a importância dessa vitória para dar uma distensionada nesse ambiente. Depois daquela derrota para o Vitória, vem o jogo contra o Corinthians, o Inter ganha por 1-0, e aí vem um Clássico Grenal, que é mando do seu maior rival, um jogo então fora de casa aqui no Couto Pereira para o Internacional, e o Inter conquista essa vitória tão importante. Bom, a gente viu depois da partida, e até para a gente pontuar, tá? A vitória coloca o Inter com 17 pontos na 6ª colocação, 4 pontos atrás do líder Flamengo, que tem 21. Só que o detalhe, o Inter tem 2 jogos a menos no Campeonato Brasileiro, tá? 2 jogos a menos no Campeonato Brasileiro, então isso só mostra a importância dessa vitória do Internacional nessa noite aqui no Couto Pereira. Depois da partida, o técnico Eduardo Cudê fez questão de colocar o mérito todo, tá? Todo para o grupo de jogadores do Internacional que se doou, e aí ele também fez um pedido para o torcedor do Inter para que apoie esse grupo de jogadores do Internacional, justamente pela doação que teve para a conquista deste resultado aqui no Couto Pereira. Bom, dentro disso, tá? O Cudê mais uma vez bateu na tecla de que esse grupo de jogadores vai brigar até o final do Campeonato Brasileiro para conquistar o título. Ele repetiu. E aí, quando eu perguntei para ele justamente sobre isso, eu perguntei basicamente se era uma vitória que mostra que o Inter vai brigar até o final para ser campeão brasileiro. Ele disse que o grupo vai brigar até o final do campeonato e que ele acredita muito nisso. E que por conta disso ele segue dizendo para o torcedor do Internacional não consumir merda. Algo que ele já tem falado em coletivas desde o ano passado, inclusive tinha sido numa resposta para mim a primeira vez que ele falou sobre o não consumir merda. E aí o Cudê mais uma vez entrou nesse mérito do não consumam merda, enfim, tá tudo certo, o Cudê tá no seu direito, mas aí ele começa a justamente falar que está sendo feito um grande esforço pelo grupo, que vai ter que se adaptar ao desgaste físico, que ele nem conseguiu comemorar, que até algumas pessoas da comissão técnica dele pediram para ele comemorar a vitória no Grenal e ele não conseguia porque ele estava pensando já no Bustos, no Wesley e no Fernando, que levaram o 3º cartão amarelo e estão fora do jogo contra o Galo. Então que é difícil se desprender disso e desfrutar de um resultado positivo da sua equipe, mas o Cudê tentou fazer isso depois da partida e falou também sobre isso. Ele falou ainda que tem alguns jogadores que não estão 100%, mas que tem que seguir pensando bastante positivo. Ele falou, e ele foi questionado pelo Lucas Fontes, do canal do Baldaço, que na primeira passagem o Cudê não tinha conseguido vencer grenais, né? Ele teve muita dificuldade com isso. E agora já são 3 nesse seu retorno ao Inter e 3 vitórias. E ele disse que ele não queria falar sobre ele, que ele quer exaltar o grupo de jogadores que
óbvio que ganhar o clássico é sempre bom, mas que ele tinha que exaltar o grupo pela vitória e não ele mesmo, e que ganhou o Inter e não o técnico Eduardo Cudê. Quem ganhou foi o Internacional. Bom, depois da partida e depois do técnico Eduardo Cudê conceder entrevista coletiva, os jogadores do Internacional falaram aqui na zona mista do Couto Pereira. O Alan Patrick, que talvez tenha sido o grande destaque, a gente fez um mistério aí, bom, o Alan Patrick vai pro jogo ou não vai? Tem um estiramento na coxa, tá 100%, não tá 100%, tá recuperado para poder jogar, não tá recuperado para poder jogar. O Alan Patrick falou na zona mista, ele disse que é sempre importante vencer um Grenal, que ele tá muito feliz pela atuação da equipe, pela vitória, e que ele sentiu sim um pouquinho, né? Ele tá se recuperando aí, hoje é o 8º ou 9º dia desde que ele teve o estiramento na posterior da coxa esquerda, que foi uma semana complicada, sem poder treinar direito, mas que a cada jogo ele vai melhorando, que ele descobriu hoje que ele ia poder jogar, para ter uma noção de como que estava sendo essa recuperação do Alan Patrick no dia a dia, mas que foi um esforço dele, do departamento médico do Inter, e que valeu a pena. E aí eu até perguntei para o Alan Patrick, bom, fez todo esse esforço para jogar o Grenal e agora vai ter que dar uma descansada para voltar a recuperar, ou já pode ir para o jogo, pode ir para o pau? E ele falou que não, que ele está à disposição do Cudê, se precisar jogar, ele vai estar à disposição, e que hoje foi um passo importante para saber que ele está bem fisicamente para poder ficar à disposição do Cudê. De jogadores também falou o René, disse que foi um jogo difícil para o Internacional no início, mas que depois a equipe se recolocou no jogo e que agora tem que comemorar a vitória, que esse tipo de jogo coloca o Inter sim na briga e como um candidato ao título brasileiro, e que ganhar um clássico fora de casa faz isso, e que coloca também a equipe num patamar acima. O Fernando, que hoje mais uma vez, cara, teve uma atuação fenomenal, o zagueiro / volante do Internacional, o povo Fernando, ele falou que hoje foi um jogo para provar que esse time sabe sofrer, e que é importante saber sofrer num campeonato longo e difícil como o Campeonato Brasileiro, porque são muitas equipes que também têm qualidade como adversários. Ele disse que o Grêmio tem essa qualidade, que a equipe soube sofrer e que isso foi importante. Sobre a vitória e prejudicar o Grêmio, que agora se afunda na zona de rebaixamento, ele disse que é o rival do Grêmio, então que é sempre importante vencer, independente de onde o Grêmio estiver na tabela de classificação, tinha que vencer de qualquer jeito. E ele também falou que essa vitória mantém o Inter como candidato, que para ele o Inter nunca deixou de ser candidato ao título brasileiro. Bom, ainda tem outros destaques que eu vou repercutir durante a semana, de outros atletas que falaram, mas agora eu quero trazer aqui, porque o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, trouxe uma fala que repercutiu, e que foi uma fala usando um argumento para justificar porque o Grêmio está mal, e usando o Internacional como se o Inter tivesse um benefício que o Grêmio não tem. O técnico Renato Portaluppi falou em diversas vezes na sua coletiva, após a derrota por 1-0 do Grêmio no Clássico Grenal para o Internacional, que o Inter tinha uma vantagem em relação ao Grêmio, porque o Inter está com a sua família o tempo todo e está viajando para Porto Alegre o tempo todo, e que os familiares dos jogadores veem eles o tempo todo e os do Grêmio não. É um fato que o Inter voltou para Porto Alegre, que o Inter optou em voltar para o Rio Grande do Sul, mesmo sem ter o seu CT. O Grêmio tem um CT que está muito mais pronto que o do Internacional, que é o Parque Gigante, que vai demorar mais 2-3 meses, e o CT do Grêmio, Presidente Luiz Carvalho, está próximo já de ser utilizado pelo Grêmio. Mas o Inter voltou mesmo sem ter o seu CT. E o Grêmio ainda não está com o CT 100%, acho que, se não me engano, é na próxima semana, mas ainda assim, o Grêmio não optou em voltar para o Rio Grande do Sul. O Inter fez essa opção. E o Inter teve aí 5, 6 treinos, não fechou nenhuma semana corrida de treinamentos, por exemplo, em Alvorada. Então foi uma fala do Renato que não pegou tão bem, obviamente, no bastidor do Internacional, querendo deixar entender que o Inter tinha vantagens em relação ao Grêmio. E aí vem um ponto importante, tá? Eu conversei com algumas pessoas do bastidor do Inter, tá? Essas pessoas debocharam, tá? Uma das pessoas debochou, falou que acontece, é desculpa de perdedor e tá tudo certo, que o Inter não tem que dar bola pra isso. E outra disse, cara, é fato que todo mundo tá tendo dificuldade. Só que não dá pro Grêmio achar que tá tendo mais ou menos dificuldade que a gente, porque nós dois estamos tendo dificuldades. Foi mais ou menos isso que eu ouvi por parte de pessoas da direção do Internacional sobre essa fala do técnico Renato Portaluppi. Mas o Inter venceu, subiu na tabela, é 6º colocado, 4 pontos a menos que o líder, tendo 2 rodadas a menos. E é muito importante vencer clássico, obviamente. E a gente tá aqui, ó, direto do gramado, ó. Ó. Não é tela verde, não é fundo verde aqui, tá? Só pra falar. Não é fundo verde, tá? Tamo aqui, tamo no gramado. Foi aqui que saiu o gol do Vitão, o gol da vitória do Internacional, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto pra falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.